O que é isto? Indúbio pro societate? Um princípio? Uma regra? Um mito ou um mantra do direito? Bem-vindas, bem-vindos ao último vídeo da nossa série sobre os 20 principais assuntos relativos à improbidade administrativa. Antes de começar, curta, compartilhe, siga o nosso canal, indique esse vídeo para os amigos. Essa série de vídeos analisamos muitos temas importantes, relevantes, interessantíssimos e o mais importante, temas que são fortes, interessantes, importantes, necessários para a sua vida prática, na prática da advocacia, do Ministério Público, da advocacia pública. Essa foi a ideia de nossa série. E vamos terminar com a análise desse indúbio pro societate. Afinal, o que é isso? Um princípio? Não. Uma regra? Onde está essa regra no ordenamento? Então vamos lá. O indúbio pro societate, ele é tratado pela jurisprudência, por parte da doutrina, como um princípio jurídico, mas a rigor a gente não sabe nem mesmo a origem dele. Onde está previsto? Como que ele surgiu? De onde ele vem? Se você pesquisar, você não vai encontrar isso com facilidade, porque o que o direito brasileiro consagra, está lá no artigo 5º, é a presunção de inocência. E da presunção de inocência, obviamente, eu extraio o indúbio pro réu. Na dúvida, protege-se o réu. Então, o indúbio pro societate virou, na verdade, uma espécie de atalho argumentativo, né, de mito do direito, assim como os 24 horas para fugir do flagrante, assim como os 30% do valor da pensão alimentícia sobre a renda. Só que essas questões outras, você raramente ou nunca encontra numa decisão jurídica, num acordo, numa sentença. E não é isso que acontece com o indúbio pro societate. Ele está aí sendo aplicado e provocando efeitos nefastos, porque ele é algo absolutamente atético, absolutamente injustificável e mesmo incompatível com a Constituição Federal e com o marco civilizatório jurídico do país. Então vejam, a primeira observação é essa: o indúbio pro sociedade simplesmente não existe. O segundo ponto, você precisa pensar o seguinte: quando é que ele é na prática utilizado? Ele é utilizado na prática no âmbito penal, para o recebimento da inicial e para a decisão de pronúncia. Para receber a inicial, o artigo 395, inciso 3, prevê que o juiz deverá rejeitar a denúncia se não houver justa causa. Ou seja, se não estiverem presentes elementos suficientes de autoria e de materialidade, o juiz deve rejeitar a denúncia. Então, portanto, nós temos aí uma exigência legal de que o juiz afira, para tornar alguém réu, para transformar alguém em réu numa ação penal, a presença dos elementos indicativos de que houve efetivamente um crime, que é a materialidade, e de que aquela pessoa demandada é o seu autor. Então, essa é o modelo no recebimento da inicial. E aí se aplica, retoricamente, o indúbio pro societate, que para nada serve. O dever do juiz é analisar e fundamentar, embora os tribunais afrouxem essa exigência, o que é absurdo, e eu comentei isso em vídeo anterior. E no âmbito da pronúncia, a pronúncia ainda é mais grave, porque a pronúncia é no âmbito do tribunal do júri, e o cidadão pronunciado vai ser submetido ao julgamento pelos jurados e, portanto, pode ser condenado a uma pena altíssima. Então, veja, o ponto de partida para a interpretação disso é compreender que júri no Brasil é garantia, artigo 5º da Constituição Federal. Então, o juiz togado, mesmo convencido de que o réu praticou a conduta, de que é crime, etc., ele não pode condenar. Por quê? Porque o réu tem a garantia de ser julgado pelos seus pares no tribunal do júri. Se é garantia, essa garantia não pode ser usada para trair os seus fins e para prejudicar o réu. É por isso que o juiz precisa trabalhar com modelos probatórios, com estándares de prova, que permitam uma gradação de exigências. Ora, quanto mais grave os efeitos da decisão sobre a esfera jurídica do réu, do demandado, do investigado, maior é a exigência de prova suficiente para que aquela decisão seja prolatada. Então vejam, é evidente, portanto, que eu não posso pronunciar alguém a partir dos mesmos elementos que eu recebi a denúncia. Seria um absurdo, e a primeira fase do processo do júri, então, seria inútil, não serviria para nada. Se o juiz pode pronunciar o réu com o mesmo elemento que ele utilizou para receber a denúncia, a primeira fase serve para quê? É evidente que tem que ter prova produzida em contraditório na primeira fase do júri. E nesse ponto, reconheçamos, a jurisprudência do STJ não tem muita divergência. Ambas as turmas de direito criminal, a quinta e a sexta, entendem que você não pode pronunciar alguém, o juiz não pode pronunciar com base só em elementos do inquérito, nem com prova só de ouvir dizer, testemunho de ouvir dizer. Tem algumas situações. Por quê? Porque a primeira fase do júri ele tem esse papel, ele tem que permitir que o juiz forme um convencimento de que o fato efetivamente aconteceu. Tem que ter prova da materialidade, prova do crime. E também de que existam elementos robustos, significativamente robustos, de que o autor é aquele cidadão. Aí ele será pronunciado e submetido ao tribunal do júri. Então veja, não é simplesmente na dúvida vai a júri, lava as mãos, Pôncio Pilatos. Não é nada disso. O juiz tem que exercer um juízo responsável na pronúncia, criterioso, exigindo-se um standard probatório mais
elevado, mais robusto e mais concreto do que o simples fato de recebimento da denúncia. Por quê? Porque a decisão de pronúncia ela é muito mais gravosa. Do contrário, imagina que garantia estúpida seria o júri. Sem o júri, o juiz togado é obrigado a me absolver na dúvida. Se não tiver prova cabal, ele tem que me absolver. Em dúvida pro réu, está na Constituição. No júri, na dúvida eu vou a júri e os jurados podem me condenar sem prova, sem fundamentação, porque afinal de contas é essa a ideia. Ser julgado pelos pares. Então vejam, um promotor falante, uma pressão midiática, um conjunto de fatores externos podem influenciar os jurados e eles condenarem o inocente. Então imagina que garantia, que estupidez, que sem a garantia do júri eu seria absolvido pelo juiz togado. Com a garantia do júri eu posso tomar 30 anos de cadeia. Então, é uma garantia que me ferra, que coisa mais absurda que o Brasil promove. Então, o STJ, especialmente a sexta turma, teve um julgado de 2023 muito interessante, da relatoria do ministro Rogério Schetti. Recomendo que vocês leiam, vou colocar o número dele aí nos comentários, para você poder se inteirar de que há um movimento nesse sentido, de entender que não pode ser pronunciado, alguém não pode ser pronunciado por simples indícios, abstratos, por mera dúvida, como se o juiz tivesse que lavar as mãos e dizer assim, esse problema não é meu, os jurados que resolvam. Não é por aí, e o indúbio pro societate, ele serve como um atalho argumentativo, uma retórica inútil, nefasta, violenta no direito brasileiro, para essa finalidade. Ok? Muito bem. Agora chegamos na improbidade. Qual é a importância e o que quer dizer o indúbio pro societate no mundo da improbidade? Então eu começo dizendo que pesquisei hoje para gravar esse vídeo de hoje na jurisprudência do STJ e encontrei dezenas de julgados de acordos de monocráticas desse ano aplicando o indúbio pro societate no ambiente da improbidade para fins de recebimento da inicial. Tá certo que em muitas dessas situações a decisão mantenha o recebimento da inicial, porque o tribunal mostrou que havia elementos ali suficientes de que houve uma conduta ímpar, de que aquele cidadão demandado foi o autor dela. Ok, de forma dolosa. Então veja, na prática esse indúbio para a sociedade não serve tanto para muita coisa em algumas situações. O problema é que a prática nossa, tradicional, jurisprudencial, de um ranço autoritário, histórico do direito brasileiro, faz com que muitos juízes e muitos tribunais frequentemente, cotidianamente, se utilizem do indúbio pro societate simplesmente para se despir da obrigação legal, ética, jurídica, constitucional de fundamentar adequadamente suas decisões e de observar o que exige o artigo 17, parágrafo 6º da Lei de Improbidade. Não é porque eu quero, gosto ou defenda isso, não é uma questão doutrinária, não é uma opinião pessoal, é uma questão jurídica, é uma questão técnica, está lá no artigo 17, se não tiver presente os elementos tais, o juiz não deve receber a inicial, não deve tornar o demandado réu. E, portanto, o indúbio pro societate não serve para nada. Até porque a dúvida do juiz, a dúvida pessoal, a dúvida subjetiva não interessa. Nós queremos saber, o que se quer saber dentro do sistema legal e constitucional é se o autor da ação trouxe aos autos elementos suficientes que indiquem a probabilidade de um ato ímpio ter acontecido, ter sido praticado por aquela pessoa de forma dolosa. E é isso que o juiz tem que analisar, é sobre isso que ele tem que falar e ele precisa fundamentar. E, para tanto, o indúbio pro societate não serve para nada. E daí, uma palavra já concluindo, é que a sociedade não é em nada favorecida quando se recebe e se tramita uma ação penal ou de improbidade temerária, uma ação violadora de direitos, uma ação inútil. Então não há nada em prol da sociedade em que isso aconteça. A sociedade quer que os responsáveis sejam processados de forma legítima, com devido processo legal, os culpados sejam punidos efetivamente, submetam a sanções, tanto as improbidades quanto as criminais, mas nenhuma sociedade quer processar inocentes de forma leviana, de forma irresponsável, para simplesmente satisfazer interesses ou egos injustificáveis e que traem o sistema de justiça, que traem os objetivos da República e, mais essencialmente, que violam a presunção de inocência. Então, cuidado com o indúbio pro societate, ele simplesmente não existe ou não deveria existir, já que na prática vem sendo aplicado, mas é preciso entender como se pode trabalhar esses conceitos reais, jurídicos, de indícios, de materialidade, de autoria, de estándares probatórios que seguiam pela lógica de ofensividade ou de invasão à esfera jurídica do réu. Então, quanto a decisão é mais gravosa, mais invasiva, ela exige ela tem uma maior exigência probatória, de demonstração, sob pena de você transformar em uma banalidade um direito fundamental. É isso, meus amigos. Então, cuidado com o indúbio pro
societate, atentem-se ao indubio pro réu, esse sim é o único princípio constitucional que a gente tem com firmeza e com previsão expressa na Constituição Federal. Bacana? Valeu demais, muito obrigado, foi linda essa série, eu adorei fazer, adorei gravar, dialogar com vocês, espero que a gente tenha chance de fazer outras, mas independentemente disso, vamos seguir postando conteúdo de improbidade, de direito criminal, de previdência rural, de uma série de assuntos que eu curto e que eu tenho achado bacana postar, discutir, dialogar com vocês, receber feedbacks, casos que vocês enfrentam por aí pelo Brasil. Eu estou achando isso muito bacana, estou muito feliz de experimentar essa lógica do mundo virtual depois de mais de 15 anos de docência na graduação, na pós-graduação, espalhadas aí por esse país que eu já andei, que já dei aula na Bahia, no Rio de Janeiro, no Piauí, em Brasília, no Maranhão, etc, etc, etc. Mas assim, a experiência do mundo virtual tem sido muito bacana, eu estou muito grato a vocês. Valeu demais e a gente vai se falando, vai se encontrando, siga o canal e esperem os próximos vídeos. Até breve!